Olá, meus caros. Comentário referente à polêmica do momento da escola de samba Gaviões da Fiel. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Nos desfiles das escolas de samba por São Paulo, nós tivemos precisamente o da Gaviões da Fiel, que na realidade é o time do Corinthians, faz parte do time do futebol também. E na apresentação da mesma, com o enredo pautando por fé, por espiritualidade, há ali uma cena que chocou a muitos. Estava a priori falando de um santo católico, parece que era Santo Antão, coisa assim, que era um santo do Egito, que viveu, ou que era santo no século II ou III. No entanto, de uma hora para outra, aparece a figura nitidamente, o estereótipo de Satanás, né? A pessoa personificada ou com a máscara, a fantasia de Satanás, com um tridente, que é garfo, né? De 3 pontas, e abaixo uma pessoa semelhante a Cristo, de acordo com o estereótipo também católico, né? Cabeludo, com a coroa de espinho, melhor dizendo, na cabeça, derrotado, quase que crucificado no chão, e crucificado ou estacado, vamos dizer assim, como fosse uma estaca, com aquele tridente do Satanás ou do diabo. E aquilo passou a seguinte mensagem: o bem perdeu, Jesus foi humilhado, o diabo venceu Jesus, fazendo o contraste ao que diz a Bíblia, que Satanás foi esmagado, a serpente foi esmagada, pisoteada, com a ressurreição de Cristo, e Jesus esmagou a cabeça da serpente, cumprindo o que está lá em Gênesis 3,15, que é uma promessa de Deus, e da mulher nasceria um que iria pisotear ou esmagar a cabeça da serpente, simbolicamente falando do próprio Satanás. Eu quero fazer uma reflexão na contramão do que muitos estão falando aí, tá? Para você pensar exatamente nesse sentido. Primeiro, vamos constatar uma obviedade. O carnaval é uma festa da carne mundana e tudo aí aponta e indica, pelo menos nesta exposição, satânica. Mesmo que não seja um satanismo da Bíblia, né, para aqueles que não crêem, mas o satânico do sentido da palavra etimologicamente, que é o adversário, é fazer o contrário, porque Satanás quer dizer adversário, tá? Adversário dos bons costumes, adversário da religião, ou da fé alheia, nesse sentido, que você não crê em Deus ou diabo. E quem crê em Deus sabe que existe o diabo, então literalmente o adversário de Deus e dos cristãos. Então está mais do que comprovado isso. Segundo ponto, um cristão não deve nem dar vazão, nem dar crédito a isto. Nem está lá vendo, nem está lá desfilando, porque ali, como já disse, é uma festa da carne, uma festa mundana, uma festa contrária aos princípios cristãos. Não só no aspecto da extrapolação dos excessos, bem como na questão de realmente humilhar, ofender a fé alheia, de zombar. Terceiro ponto, nem era para dar destaque, assim como estão dando para esse fato. Isso prova que católicos evangélicos estavam lá vendo, né? Claro que a gente sabe que sim, ou na TV, e por isso que se espalhou aí pelas redes. O que vai acontecer? Possivelmente a Gaviões da Fiel vai ficar em primeiro lugar. A não ser que haja uma repercussão imensa nas redes sociais e eles tentam manipular ali os resultados. Mas possivelmente ela vai ganhar, porque quando dá polêmica sempre ganha. Essa é a grande realidade. Uma outra coisa a ser dita, fazendo um parênteses aqui. A Gaviões da Fiel, como já disse, é a mesma coisa que Corinthians. O Corinthians tem no seu próprio lema um bando de loucos. Sou louco por ti, Corinthians, um bando de louco e tal. E eles utilizam versículos bíblicos. Você pode analisar um jogo do Corinthians
na torcida fanática do mesmo, lá, os que fazem parte da torcida organizada, entre aspas, eles sempre colocam mensagens bíblicas. Já colocaram que só esse Deus adorarás, que a loucura de Deus é mais sábia que os homens, no sentido deles mesmos, né? A loucura deles ser mais sábia que os demais. De citar várias passagens bíblicas do Novo e Velho Testamento, referindo-se, claro, ao Corinthians, trocando Deus, Jeová, pelo Deus Corinthians Clube. E isso passa para a escola também. Essa idolatria, essa deusificação dos próprios torcedores, que o time é maior do que a sua própria fé, do que eles e tal. Isso é idolatria. Então, se é uma idolatria, todos aqueles que participam ali no carnaval, não é só questão do Corinthians, todas as outras escolas de samba também. Em São Paulo temos a Mancha Verde, que faz parte do Palmeiras, estão compactuando com as obras das trevas. É só analisar. E aí, é que eu digo, o que me importa ser zombar de Jesus, que eu sei que vão zombar de qualquer maneira, dentro do carnaval, fora do carnaval. O que me importa eu ficar chocado com a minha fé que estão zombando? Ainda que caiba alguma ação, né, de reparação ou de punição para a escola, porque está ferindo objetos sacros ou a fé alheia, aí tem tipificação no Código Penal, tem como pedir indenização pelo Código Civil, temos a Constituição que garante a liberdade de expressão religiosa, né, que não pode sofrer algumas retaliações e tal. Ainda que ganhe, isso não quer dizer absolutamente nada. Por quê? De fato, isso pouco importa. É claro que ali está acontecendo algo, que é a doutrinação, se você for analisar. A doutrinação daqueles que estão ali expostos, que não conhecem o evangelho, que não sabem de nada, olham aquilo, acham que é isso mesmo, já tem uma certa repulsa ou revolta para a religião, porque já foi educado de uma maneira equivocada, ou viram péssimos exemplos, e vendo aquilo então, né, se sentem então no direito de criticar, de zombar, de fazer choque de conflito e tal, né, choque de ideias e por aí em diante. E ainda tem a problemática do novo governo, porque temos um governo entre aspas de direita, pode ter gente de esquerda lá no governo do Corinthians, aí até os que são de direita também são contrários, por exemplo, a Damares Alves, né, que é pastor e tal. Então, vamos fazer uma crítica referente a esse governo que tem um conservadorismo, que tem religião. Depois teve a questão em São Paulo acho que não, mas no Rio me parece que sim, em outros lugares, que é a questão da verba pública ser injetada no carnaval, que em boa parte dos estados não foi, né? E tanto nos estados como nos municípios não foi injetada. Então tem essa crítica aí social, mas bem exacerbada e bem extremista, eu já diria. E agora do Rio, que ocorreu ontem, vai ter vários protestos, a Bolsonaro, a Damares, vai ter polêmicas aí, você vai ver. Ontem eu estava inclusive gravando o vídeo, alguém da minha família ligou a TV e estava dentro do Rio. E eu disse, desliguei isto. Porque a pessoa que já conhece o Evangelho precisa daquilo, sabe o que vai ser, né? Eu já antes, como já disse aqui no vídeo, antes mesmo de ser cristão, eu já repudiava o carnaval, já não gostava. Imagina agora, apesar de que eu já ter acompanhado vários carnavais na TV, no rádio, né, e até mesmo vendo em alguns lugares, apenas para constatar isso que eu estou falando, que é uma festa carnal, mundana, que eles falam o que eles querem, né, que estão a fim de chocar, mas na realidade estão a fim mesmo de mandar o recado e doutrinar as pessoas para se posicionarem contra a religião, contra a fé dos outros, e é nesse sentido. E agora eu não preciso dizer, como eu estou fazendo, meu Jesus não é esse, ora, eu sei disso, o cristão sabe disso. Para mim não é muito ofensivo. O que é ofensivo de fato é a própria participação no carnaval, né? A pessoa dá crédito a isto, porque nós temos a Bíblia. E zombadores da palavra sempre vão existir dentro de uma festa ou fora de uma festa. Isso é bíblico, inclusive. Mas ai daquele que zombar ou escarnecer de Deus, né? Então ficamos com essa reflexão.
E isso serve para demonstrar que cristãos estão cada vez mais no carnaval se importando. Aí vão querer santificar o carnaval, vamos beatificar o carnaval como a Igreja Católica tentou fazer e está dando no que está dando, né? Dando no que deu aí. Tem mais uma secularização maior e uma crítica maior do que se pensou. Porque não tem como, é uma festa tradicional pagã, aí a igreja quer corporificar ela, né, introduzir a ela, mas a Igreja Católica, como já disse, é paganismo total. Eles não vão perder a essência. E assim os evangélicos estão fazendo a mesma coisa com um bloco de carnaval evangélico, com carnaval dentro da igreja. Aliás, me parece que foi na sexta ou no sábado, eu passei perto de uma igreja aqui perto de casa. Aliás, não era tão perto de casa, mas aqui na cidade. Estava lá fazendo carnaval dos adolescentes, era no sábado, fazendo carnaval, né? Adolescente, pré-adolescente, dentro da igreja, vestidos de fantasia e tal. É lindo, maravilhoso. Carnaval para Jesus, sendo que a essência dessa festa é totalmente carnal, não tem nada de espiritual. Você pode comemorar festa, você pode fazer a festa, desde que equilibrado, e que não tenha, obviamente, essa marca registrada aí do Carnevale. Ok? Abraço, mente e até a próxima.